tua palavra, glória, você vai falar a sua salvação, vai falar o Deus da igreja, Pai querido, nessa noite, Pai. Senhor, toca, Senhor, derrama a revelação, derrama essa graça, Pai querido, e que nós possamos receber, Deus, Senhor amado, o teu Espírito, que é a palavra de Deus, oh, Pai querido, que é a glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, salve seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Louvado seja Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no tema. Mateus capítulo 25, verso 14. Nós temos um tema e por ele seremos norteados. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E a maior oportunidade é poder passar por essas portas. Glória a Deus. Glória a Deus. Me acompanha minha esposa, que dá credibilidade ao meu ministério. Onde eu estou, minha esposa está comigo. Me acompanha o diácono Ari. Felizmente a esposa dele não pôde vir porque está trabalhando. Agradecer a pastora Anaí pela confiança, pelo convite de nos ceder a tribuna. E nós vamos meditar aqui por alguns minutos sobre a palavra do Eterno. Mateus 25,14 diz assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Vamos uma para tomar a vossa assento. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto já foi lido todo e eu quero me embasar nesses 2 versículos para fundamentar a minha prédica nessa noite. Aonde o contexto dessa parábola, Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Ele está dizendo que será repentina. Ele está dizendo que será como um relâmpago. Ele diz que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vida do Filho do Homem. Ele está dizendo que vai ser um piscar de olhos. Ele está dizendo que ninguém poderá se preparar na última hora. Ele está dizendo que nós devemos andar preparados. Quando ele diz em Mateus 24,12 que um dos sinais seria que o amor de muitos se esfriaria. Porque o dom, ele não é amor. O dom do amor não existe. Mandamento, o amor é mandamento. Então muita gente fala: eu não tenho o dom do amor. Não, amor não é dom, é mandamento. Jesus disse em João 13,34: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. É mandamento. Ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Não é de qualquer jeito, é como ele nos amou, um amor sacrificial. É por isso que em 1 João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando a Bíblia diz tal maneira, é incomensurável, não tem como medir o amor de Deus. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Perceba que Deus ama e dá. Aí a Bíblia diz em João 15,13 que ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus ama e dá a sua vida. Então Deus ama e dá seu Filho. Jesus ama e dá a sua vida. Nós amamos o que nós estamos dando em prol do Evangelho. Porque a primeira carta de João 3,18 ele disse: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Ele está dizendo: materializa o amor, porque o amor ele precisa estar demonstrado em obras. Nós vemos que Mateus 24,13 ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque Jesus sabia muito bem que muita gente ia se perder no transcorrer da sua caminhada. Jesus estava dizendo que muita gente começa bem e termina mal. É o caso de Judas. Começou bem, terminou mal. É o caso de Sansão. Começou bem, terminou mal. É o caso de Salomão. Começou bem, terminou mal. É o caso do rei Uzias. Começou bem, terminou mal.
É o caso do rei Saul. Começou bem e terminou mal. Ele termina os seus dias dentro da casa de uma necromante, de uma feiticeira, querendo conversar com Samuel do espiritismo. Mas Jesus também sabia que muita gente ia começar mal e ia terminar bem. É o caso do ladrão da cruz. Ele começou mal, mas ele terminou bem. É o caso de Paulo. Começou mal, mas terminou bem. Glória a Deus. E como nós vamos terminar a nossa caminhada? Porque Zaqueu também começou mal, mas terminou bem. Porque Jesus disse: hoje a salvação chegou nessa casa. Glória a Deus. Então Jesus, ele não está preocupado quando nós começamos, ele está preocupado quando nós vamos terminar. Aleluia, louvado seja Deus. E no capítulo 25, do 1 ao 13, ele vai falar a parábola das 10 virgens, aonde 25:13 ele diz: vigiai, porque não sabei a hora que o Filho do Homem há de vir. Então capítulo 25 ele vai falar sobre vigilância. Ele vai falar sobre os servos estar atentos. Em Mateus 25:14, a qual nós lemos, ele vai falar da diligência e do cuidado do servo. Então no capítulo 24 ele fala da sua vida. No capítulo 25, do 1 ao 13, ele fala sobre a vigilância. Glória a Deus. E do 14 em diante ele fala sobre o trabalho da igreja. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor nos confiou. Nós vemos que Jesus, ele está dizendo que vai vir buscar uma noiva, mas não tem hora e não tem dia para ele vir buscar. Ele está dizendo que a noiva, ela deve estar preparada, ela deve estar ansiosa para a hora que o noivo vier, porque a hora não está marcada. Ele está dizendo que nós precisamos estar preparados, porque na igreja tem dois grupos. Jesus está falando de 5 virgens, de 10 virgens, de 5 loucas e de 5 prudentes, de 5 nécias. Ele está falando que há 2 tipos de pessoas na igreja: os que se salvam e os que se perdem. Por isso que ele diz de 5 prudentes e de 5 loucas. Quando Mateus 7, 21 ao 23 ele diz: e naquele dia, nota que é um dia, o dia está a caminho, o dia vem. E Lucas 16, 2 diz que todos nós daremos conta da nossa mordomia, aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos entregou, o que nós temos feito com o nosso chamado. Nós vemos que, e naquele dia muitos me dirão: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, eu fiz milagre no teu nome, eu quebrei a lei da natureza. E ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não é assim, você era crente, aí você desviou. Não, eu nunca vos conheci, você nunca nasceu de novo, você nunca foi crente. Jesus está dizendo: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei. Ele disse: sim, o meu nome estava na tua boca, nunca esteve no teu coração. Então Jesus está dizendo de 5 virgens, de 5 nécias e de 5 prudentes. Ele está dizendo que as loucas, elas tinham luz, mas elas não tinham azeite. E Eclesiastes 9:8, a Bíblia diz: em todo tempo seja alva tuas vestes, e nunca falte o óleo, o azeite sobre a tua cabeça. E o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz que as 10 dormiram, e à meia-noite, quando o noivo chegou, todas acordaram. Todas tinham lâmpada, mas só 5 tinham azeite. Só 5 estavam preparadas, Aleluia, Jesus. na posição, na brecha, esperando o noivo, porque não tem dia e não tem hora. Ele está dizendo que agora as nécias começam a pedir o azeite para as prudentes, mas o Espírito Santo não tem como ser emprestado. Elas começaram a dar valor quando elas viram que não tinha valorizado o que era para ser valorizado. Agora era tarde, porque o noivo já estava à porta. E Jesus nos conta essa parábola para nos mostrar que há 2 tipos de pessoa na igreja:
os que se perdem e os que se salvam. Para falar de dois tipos de pessoas, Jesus continua falando sobre ovelha e sobre bode. E ele diz que naquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. Deus poderoso. E o que a gente anda fazendo? Alimentando ovelha ou entretendo bode? Porque o que segura ovelha é o bom pasto. Não é vara, não é cajado, é uma boa palavra. Jesus, para falar de dois tipos dentro da igreja, ele fala do joio e do trigo. O joio amassado, ele é veneno. O trigo amassado, ele é alimento. Jesus está dizendo que quando você é amassado, aí você revela o que você tem dentro. Jesus, ele vai usando cinco virgens, as nécias e as prudentes, para dizer de dois tipos de gente na igreja. Ele usa ovelha e bode para falar de dois tipos de gente na igreja. Ele fala sobre trigo e sobre o joio, para falar de dois tipos de gente que tem na igreja. E aí ele passa para a parábola dos talentos, aonde nós lemos, aonde ele está conclamando a igreja a trabalhar. A palavra do talento está dizendo ali que também não é um dom. O talento não é uma habilidade. O talento é uma unidade de peso. O talento, ele era uma moeda. O talento equivalia a 35 quilos de ouro. Era necessário trabalhar 6.000 dias para ganhar um talento. Então o que Jesus entregou na mão desse servo infiel não foi pouca coisa. Porque a pessoa tinha que trabalhar muito para conseguir um talento. Só que a uma ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E aparentemente parece ser pouco, mas foi muita coisa que o Senhor confiou na mão desse servo. É por isso que Lucas 16:2 diz que todos nós vamos dar conta da nossa mordomia a Deus. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Porque Deus ele vai usar cada um conforme a sua capacidade. Aleluia! Glória a Deus. Até aqui eu cerquei para eu entrar agora de fato na mensagem. Deus vai usar cada um conforme a sua capacidade. Para Pedro ele diz, vai ser pescador de homem. E para Paulo ele diz, vai ser pescador de reis. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Paulo vai pregar no Areópago, a tribuna intelectual da época. Aleluia. Só que Paulo, ele não desperdiça o talento. Ele não desperdiça a habilidade, aquilo que Deus confiou na mão dele. Quando ele chega no Areópago, ele vê um panteão de deuses. E ele vê a uma estátua escrito ao Deus desconhecido. Paulo vê a brecha e entra. E ele diz, esse Deus desconhecido é o que eu vos anuncio. É o que criou o céu, a terra. Aleluia. E não habita em tempo feito por mão de homem. Glória a Deus. Mas a ele é quem dá respiração, é ele que está no comando. O Paulo ele vê a brecha e entra. Ele está dizendo, Pedro, vai pregar na casa de Cornélio. Paulo vai pregar para reis. Ele prega para Agripa, para Festo, para Félix. Tanto que, quando nós lemos Atos 26:24, ele está perante aqueles reis. E Atos 26:24, o Félix diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, ele granjeou os talentos que Deus colocou na mão dele. Ele pode ser comparado com esse homem que recebeu 5 talentos e devolveu 10. Porque ele começa escrevendo carta para prender crente. E no fim da sua caminhada ele está escrevendo carta para edificar crente, para exortar crente. E alguém já disse com muita propriedade, você quer saber como ser salvo? Leia as cartas de Paulo. Quer saber como vive o salvo? Leia a carta de Tiago. Tiago 1:27 diz que a religião pura e imaculada é visitar a viúva, cuidar do órfão e não fazer acepção de pessoa. Eu não posso tratar rico de uma forma e pobre de outra. Eu não posso tratar o pastor de uma forma e o membro de outra. Ô Espírito Santo de Deus. E eles fizeram como receber. Paulo pode ser o homem que recebeu 5 talentos. Pedro pode ser o homem que recebeu 2 talentos. E Judas pode ser o homem que recebeu 1 talento.
que ele não granjeou o talento. A Bíblia diz que ele cavou e enterrou. Ele não granjeou aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Paulo, N.T. White, o maior biógrafo sobre a história de Paulo, ele disse que Paulo era uma das 13 mentes mais brilhantes que o mundo já conheceu, e que se ele não abraça o Evangelho, de qualquer forma ele seria conhecido como o filósofo Paulo, porque Paulo vivia em Tarsis, e Tarsis não fica conhecido pelo comércio e pelas escolas, mas porque Paulo ali viveu. A cidade de Tarsis, ela alcança tal proeminência porque o homem de Deus vivia ali. Quando nós vemos Pedro, e você pode perceber, olha quem é Pedro antes e olha quem é Pedro depois. Louvado seja Deus. Depois de ser cheio, porque ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Glória. Meu Deus. Porque você não vem aqui para se encher, você vem aqui para transbordar. Você se encheu do que durante o dia? Louvado seja Deus. O culto não começou aqui às 19h30, o culto começou lá na tua casa quando você abriu os olhos. Aleluia. Você vive em culto, ninguém diz eu vou à igreja para entrar na presença de Deus. Quando foi que você saiu? Ninguém sai da presença dele. Nós vivemos em culto, nós vivemos granjeando os talentos. E o que nós temos feito com os talentos que o Senhor nos fez? Lembrando que um talento é o peso, 35 quilos de ouro. Nós lembramos que é um talento, precisava de 6.000 dias para se ganhar um talento. Mas a gente aplica dizendo que é algo que o Senhor nos confiou, que é algo que o Senhor colocou na nossa mão, e o que nós vamos fazer com o que o Senhor colocou na nossa mão, o que Ele nos chamou para fazer. Olha quem é Pedro antes e quem é Pedro depois de ser cheio, de granjear. O encontro se dá em Lucas 5. A Bíblia diz em João 1,42 que é André que apresenta Jesus a Pedro. André é o tipo de crente que não tem dificuldade de ser o segundo. As 3 vezes que ele aparece na Bíblia, ele está levando alguém a Cristo. Em João 1,42 é ele que leva Pedro a Cristo. Em João 6,8 é ele que apresenta o rapaz com 5 pães e 2 peixes. E em João 12,24 é ele que apresenta os gregos a Jesus. Então toda vez que André aparece na Bíblia, ele está levando alguém a Jesus. Ele não tem necessidade de aparecer, porque quando Jesus entra em cena, a gente tem que desaparecer. Por isso que João 3,30 diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Que ele apareça e que eu desapareça. Louvado seja Deus. Jesus chama Pedro Deus, aleluia. e diz: Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes, mas vai ser pescador de homem. Porque você pesca o peixe, a palavra pesca significa capturar algo vivo. Ou seja, Pedro ele pesca o peixe, ele o tira da água e logo o peixe morre. Ele está dizendo: agora você vai ser pescador de homens e homens mortos, e eu vou dar vida para eles. Você precisa granjear o talento e fazer aquilo que eu ordenei que você faça. E você não vai ver em nenhum momento os discípulos orando por Jesus. E ninguém faz a obra sozinho, porque se fosse assim, Jesus não chamava 12. E quando ele ensina os discípulos a orar, em Mateus 6,10, ele diz: é o pão nosso e é o Pai nosso. Então quando o céu se manifesta, não é eu, porque quando você põe o eu, Deus tira o seu. Quando o céu se manifesta, é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ninguém faz a obra sozinho. Jesus o chama para orar, e você não vai ver em nenhum momento os discípulos orando junto com Jesus. É por isso que depois os discípulos dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Por que eles não disseram: ensina-nos a pregar? Porque eles sabiam muito bem que sem oração a palavra não tem virtude na nossa boca. E o que me chama a atenção é que quando Jesus vai ao Getsemane, nós estamos no ministério Getsemane, que significa lugar da prensa, lugar de extrair o óleo, onde ele foi prensado para extrair o melhor dele, aonde
a Bíblia diz que ele chama os discípulos para orar. No dia da batalha mais travada de Jesus, os discípulos não oram, e Jesus chama os três, Pedro, Tiago e João, e para eles ele conta: a minha alma está angustiada até a morte. Já imaginou ouvir isso da boca de Jesus? Ou você acha que é só você que passa luta, que acorda com a fé lá embaixo, desanimado? E Jesus está dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, vamos orar comigo. E a Bíblia diz que quando Jesus se põe um tiro de distância, ele começa a orar. A Bíblia diz em Hebreus 5:8 que foi com lágrimas que ele orava. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Jesus volta a orar. E a Bíblia diz que um anjo confortava. E ele volta e os discípulos estão dormindo. A terceira vez, Jesus volta a orar, ele começa a transpirar sangue. Ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele diz: vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Mas a Bíblia diz que quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Porque não ora, ele quer resolver no braço. Porque não ora, ele quer resolver de outra maneira, do jeito dele. Só que não é no braço, não é na força, não é no grito, é aos pés, é orando. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro, ao invés de orar, ele dorme. Ao invés de se entregar, ele luta. Ao invés de confiar, ele nega. E na hora de ouvir, ele fala. Porque em Mateus 16, Jesus está dizendo que vai ser entregue, espancado, crucificado. E Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor. Então ele fala quando devia ouvir, ele dorme quando devia orar, ele luta quando devia se entregar, e ele nega quando devia confiar. Antes de ser cheio, antes de granjear o talento. Agora olha quem é Pedro depois de ser cheio. A Bíblia diz que quando ele se levanta para pregar, o coração da multidão se derrete. Mas antes de ele falar de cura, ele mostrou que estava doença. Antes de ele falar de salvação, ele mostrou que o povo estava perdido. Porque ter um Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito do Eterno. Aí, em João 20:19, eles estão presos, eles estão trancados dentro de casa com medo de ser presos. Em Atos 3, eles são presos por falta de medo. A intrepidez do Espírito. Agora ele já granjeou o talento. Antes ele estava com medo de ser preso. Agora ele é preso por falta de medo. E ele vai preso 3 vezes por falta de medo. Olha quem é ele antes e olha quem é ele depois de ser cheio. A Bíblia diz em Atos 5:15 que a sombra dele cura. Ele está granjeando o talento. Ele prega. Na primeira pregação, 3.000 almas. Atos 2:41. Na segunda pregação, 5.000 almas. E na terceira pregação, a multidão dos que criam. Glória a Deus. Atos 5:15, a sombra dele cura. Em Atos 9, ele cura o homem Enéas, 8 anos paralítico. Ele ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Olha quem é ele antes e olha quem é ele depois. Olha o que ele fez com aquilo que o Senhor confiou na mão dele. Lamanaia, Lavassuri Andarábia, Labdastur que andarai. E o que você está fazendo com o que Deus confiou na tua mão? Porque nós temos que ter intrepidez do Espírito, amados, para anunciar o nome do Senhor. Porque a gente está gastando muito banco da igreja e pouca sola do sapato. A gente está navegando muito na internet e pouco na Bíblia. E o Senhor está perguntando o que estamos fazendo com o talento que Ele nos confiou. Aleluia. Será que nós estamos cavando e enterrando? Eu conheço vários, amados, que Deus chamou, diz que é tempo e a pessoa não se mexe. Deus o chama para pregar, mas ele tem medo, tem vergonha. Nós precisamos ter a intrepidez do Espírito.
Nós precisamos granjear aquilo que o Senhor colocou, aleluia, na nossa mão. Quantas pessoas estão enterrando o talento? Mateus 25:18, a Bíblia diz que ele cavou e escondeu na terra o talento que o Senhor deu. Tem muita gente que sabe que o Senhor chamou e já é tempo e ainda está parado, e ainda está com o talento enterrado, e ele ainda bota a culpa no Senhor. Conforme o texto aqui foi lido, ele cavou e enterrou. Quando o Senhor voltou, ele disse: eu sei que tu és um Senhor severo, que ajunta aonde não espalhou e que colhe aonde não semeou. Ele bota a culpa no Senhor. Ele está com a síndrome de Adão. Quando Deus encontra Adão, e ele diz: Adão, onde você está? Deus não pergunta para obter informação. Ele é Deus, ele sabe. Ele pergunta para obter confissão. O texto ali no original é: Adão, para que lado você caiu? Deus sabe que ele caiu. Deus não queria informação, queria que ele confessasse: Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Não, ele faz igual esse servo que cavou, enterrou o talento e colocou a culpa no seu Senhor. O que é que ele faz? Adão, quando Deus pergunta: comeste do fruto? Ele não assume a culpa. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Bota a culpa em Deus e na mulher. Foi a mulher que tu me deste. E quando Deus pergunta para a mulher fala: foi a serpente. E ninguém assume a culpa. E querem jogar a culpa para o Senhor. E Deus disse: servo mau e fiel, preguiçoso, tira o talento dele e dá para quem tem 10. E lançai no cárcere servo inútil, nas trevas exteriores. Passa o ano todo e a gente não ganha uma alma. A gente não traz uma pessoa para a igreja, mas já ajudamos a colocar um monte para fora. É forte. O filho pródigo, ele sai da casa do pai por causa do irmão. Aleluia, glória a Deus. Ele está na casa do pai, mas ele sai da casa do pai por causa do irmão. O filho pródigo diz assim para o pai dele: esse teu filho, e ele disse: esse teu filho não, esse teu irmão. Ele disse: ele gastou tudo com as prostitutas. Se ele sabia que ele estava lá, por que ele não foi atrás do irmão dele? Ele não estava nem aí com o irmão. Ele não estava nem aí com o pai. Ele não perdoou o pai e ele não perdoou o irmão. Não perdoou o pai porque perdoou o filho e não perdoou o irmão porque errou. Ele sai de casa por causa do irmão. Passa o ano, a gente não traz uma alma, mas a gente já ajudou a colocar um monte para fora. É por isso que as pessoas entram na igreja, mas não nascem de novo. Lembra que Jesus, ele fala de 5 prudentes e 5 loucos. 2 tipos de gente na igreja: os que se salvam e os que se perdem. Ele fala de ovelha e de bode. Ele fala de joio e de trigo. Ele fala de um servo fiel que granjeou e um servo infiel, um mau obreiro. Por isso que as pessoas, ele está dizendo que a pessoa entra na igreja e não nasce de novo. São batizados na água e com o Espírito Santo. Ele está dizendo: tem um nome no rol de membro, mas e no livro da vida? São filhos de crente, mas são filhos de Deus? Porque filho de Deus não é neto de crente. Filho de crente não é neto de Deus. Ele tem que ter encontro também. Ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ler Bíblia também. Porque hoje as pessoas não são atraídas pela cruz, elas são atraídas por milagre. Aí no primeiro vento, ela toma, ela sai. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Porque a igreja só cresce para um lado, ela não cresce em profundidade.
ela não cresce em intimidade. Nesse evangelho é Deus que está a serviço do homem, é totalmente antropocêntrico. O homem é que está no centro. Não é a vontade de Deus que tem que ser feita na terra, é a vontade do homem que tem que ser feita no céu. Tem morte na panela. Estão pregando um evangelho crivado de erro, que só tem engrossado a fileira do evangelho e gerado um povo fraco e doente. Deus poderoso. Crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente, e na primeira investida do adversário ele tomba, porque ele não sabe como agir. Sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, a igreja não respira o oxigênio do céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos servos mal e negligente. Jeremias 48:10 diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Faz de qualquer jeito. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus 12:14. A palavra santo significa separado. Glória a Deus. Em 1 Pedro 1,15 ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Eu não posso ser um na igreja e outro em casa. Eu não posso ser um na igreja e outro no trabalho. É verdade, glória a Deus. Ele está dizendo em toda maneira de viver. Você não é igreja só no sábado. Você não é igreja só no domingo. Você tem que ser igreja todos os dias. Porque você vive em culto. Louvado seja Deus, aleluia. E quantos servos maus, negligentes, que tem cavado e enterrado o talento, Deus poderoso, Jesus. faz de qualquer jeito. Depois diz que está ouvindo a voz de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus. E a voz da pastora Anaí, está ouvindo? Eu estou ouvindo a voz de Deus. E a voz do esposo, está ouvindo? E a voz da esposa, está ouvindo? Em 1 João 4,20 ele diz: se eu disser que amo a Deus a qual eu não vejo, e odeio meu irmão a qual eu não vejo, eu sou mentiroso. Como eu posso amar a quem eu não vejo e odiar aquele que eu vejo? Como eu posso ouvir a voz de quem eu não vejo e não ouço a voz de quem eu vejo? Quantos servos negligentes enterrando o talento? Porque o que muita gente não sabe é que Satanás entra no culto também. A Bíblia diz em João 6 que quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, Satanás veio no meio. Apareceu lá no culto. Ali é uma referência aos anjos, os filhos de Deus. Satanás veio no meio. Estava no culto e ainda teve a oportunidade. Deus disse: qual a oportunidade? De onde você vem? De onde você é? Vamos apresentar o visitante. De onde você é? De onde você veio? Ele disse: eu venho de passear a terra e rodear por ela. Em Lucas 4,33 a Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga e ele expulsou um demônio dentro da sinagoga. Quando não, ele entra, profetiza, prega, toma ceia, e a gente não tem o discernimento. Tem nada de Deus. Se veste como crente, fala como crente, anda com crente, mas não tem nada de crente. Nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. É forte. Quando nós olhamos para Ofni e Finéias, sacerdote, cadeira no templo. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 2,12, pastor Anaí, que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Sacerdote, estola sacerdotal, cadeira cativa no templo. Achava que o culto era para eles. A Bíblia diz que quando ele oferecia o sacrifício, eles garfavam. A gente está no culto e pensa que o culto é para ele. Se ele cantar, se ele não cantar, o culto não. Se ele não pregar, o culto não. Se ele não tiver oportunidade. Ofni e Finéias, sacerdote, cadeira no templo.
achando que tudo era para eles. A Bíblia diz que Eli era o sacerdote, o pai deles. Sabia e não repreendia. E depois o texto vai dizer que ele era conivente. Quando eles garfavam, ele não repreendeu. Depois eles começaram a se prostituir dentro do templo. E Ana e Elcana sabia. Eles tinham tudo para não ir mais ao templo. O templo estava rachado. 1 Samuel 3, o verso 1. A Bíblia diz que a visão não era contínua e a palavra era escassa. A liderança não tinha visão e não tinha palavra. Meu Deus. E eu amei a liturgia desse culto aqui, hein? É o louvor da harpa, são os louvores, palavra oficial, grupo das irmãs. Tem culto que você vai, irmão, é 1h30 cantando e 20 minutos para a palavra. Aleluia! Aí gera um povo fraco e doente, aí não sabe por quê. Glória a Deus, louvado seja O coração prepara, o louvor prepara o nosso coração para receber a palavra. Glória a Deus. Porque é a palavra que muda a vida do mais vil pecador. Ela executa o que ninguém pode executar. Eita Deus. E muitas vezes a palavra nos confronta. O templo é lugar de confronto. Glória a Jesus. Jesus curou o homem em João capítulo 5. E a Bíblia diz que depois Jesus encontra ele aonde? No templo. Aí Jesus disse para ele: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Jesus fora do templo curou, mas dentro do templo Jesus confrontou. A Bíblia diz que Jesus desceu o chicote nos cambistas. Aonde? Dentro do templo, porque o templo é lugar de confronto. É por isso que aos Hebreus 4:12 a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, produz vida, é eficaz porque causa efeito, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Aleluia, glória a Deus. Aonde o bisturi do médico não chega, essa palavra chega. Aleluia, glória a Deus. Aí a palavra é comparada com travicura, a palavra aqui é comparada com espada, e espada afiada. Glória a Deus. Porque se fosse para fazer carinho, era travesseiro. Mas ele disse que é espada. E espada afiada. Corta para lá e corta para cá. Corta para lá e corta para cá. Ana e Elcana, o seu marido, tinha tudo para não ir ao templo. Mas a Bíblia diz que eles subiam ao templo. O templo estava rachado. A visão não era contínua e a palavra era escassa. Em Lucas 3:2, a Bíblia diz: e veio a palavra de Deus a João no deserto. O que a palavra está fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra, aí a palavra fica esquecida. Aí a gente só canta, e a palavra fica no deserto. Anás e Caifás era o sumo sacerdote do Sinédrio. O Sinédrio estava vazio e o culto de João no deserto estava lotado. Por quê? Porque tinha palavra. E a palavra dele não era boa, não. A palavra dele era assim, ó: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em Mateus 3:9 ele já está posto o machado na raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no inferno, assim como esse servo mau e negligente. Porque em Mateus 7:20 diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele prega, não é pelo que ele canta, não é pelo que ele veste, é pelo fruto. Porque as pessoas aí fora não lê a Bíblia, lê a tua vida. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. É por isso que você vive em culto. É por isso que você tem que granjear talento. Aleluia. Santo. Ofni e Finéias, filho do sacerdote, o altar rachado. Eles tinham tudo para não ir, mas eles eram adoradores. E adorador, ele não veio para o culto para olhar para o filho de A e filho de B. Ele veio para adorar. Aleluia, glória a Deus. Isso ela fazia, ia para adorar. Deus, aleluia. Flávio José vai dizer que ela ora 25 anos com Samuel. Foi cantado aqui. 25 anos ela orou por Samuel. 24 anos ela passou aí no tempo e dizendo: me dá um filho, eu quero um filho. Me dá um filho, eu quero um filho. 24 anos. Me dá um filho, eu quero um filho. Me dá um filho, eu quero um filho. A nossa oração
É uma lista de compra? Ou é uma carta de agradecimento? Eita, Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ana só ia para pedir, 24 anos. Só que ela percebeu que não era só ela que era seca. Ela percebeu que a terra também era seca. Aí ela disse: Senhor, se tu me der um filho, eu te devolvo um profeta. Ela está dizendo: o que eu vou pedir no altar, eu vou deixar no altar. Glória a Deus. Quando ela parou de pedir para ela, entregou para o Senhor, aí Deus abriu a máquina. A Bíblia diz que, em 1 Samuel 1,19, que ela acordou de madrugada, ela sacrificou, orou e adorou o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. E o Senhor se lembrou de Ana e abriu a máquina. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ela está chorando no templo, ela se derrama aos pés do Senhor. Ela não tem voz, ela ora de coração. É melhor você orar sem voz e com coração do que você orar com voz sem o coração. Ei, mano. Ela se derrama na presença do Louvado Senhor. seja Deus. Seja Deus. E o sacerdote sem visão pensou que ela estava embriagada. Cadeira cativa no templo. O texto diz que ele estava gordo, sentado na cadeira. Cavou e enterrou o talento. Está fazendo o que? Sentado em cadeira. O sacerdote tem que ensinar o povo. O sacerdote tem que dar um exemplo ao povo. Em Oséias 4,9, Ah, Espírito Santo. o profeta disse: tu, sacerdote, porque rejeitaste a mim e a palavra e não ensinaste o povo, eu também rejeitei a ti. Ali diz que assim como é o sacerdote, assim é o povo. Se o sacerdote gosta da palavra, o povo gosta da palavra. O sacerdote gosta de orar, o povo gosta de orar. O sacerdote gosta de jejuar, o povo gosta de jejuar. Glória a Deus. No capítulo 1, Ana chora, mas no capítulo 2 a Ana canta. E no cântico dela, 1 Samuel 2,6, ela diz que é o Senhor que abate, é o Senhor que exalta, é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece, é o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz subir a sepultura, é o Senhor que tira a vida e é o Senhor que dá a vida. Existe alguém no controle, Aleluia. existe alguém regendo a nossa vida. Glória a Deus. Jeremias 45,4 ele diz: eu planto e arranco, eu edifico e derrubo, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isaías 45,7 ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor e eu faço todas essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. E Ezequiel 17,24 ele diz: todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que eu elevei a árvore baixa e abati a árvore alta, eu sequei a árvore verde e eu fiz reverdecer a árvore seca. Porque Ele é o Senhor, e fora dele não há outro. Grande é o teu poder. Não há outro. Meu Deus, é glória a Deus. Ele era o sacerdote. Ah, Espírito. A Bíblia diz que a palavra era escassa e a visão não era contínua. Oh, Espírito. Moisés demorou 80 anos para ouvir a voz de Deus. Samuel ouve desde os 12, desde criança. Dormia de frente à arca. Para todo sacerdote desviado, Deus tem um Samuel. Deus vai levantar um menino chamado Samuel. Ah, Espírito Santo. Aleluia. E quando ele está no seu quarto deitado, ele ouve Samuel, Samuel. E quando Deus chama 2 vezes pelo nome, é que ele tem pressa. Ele diz: Samuel, Samuel. Samuel vai até Eli. O Senhor me chamou? Ele disse: não. 3 vezes, pastor. A senhora conhece bem o texto. 3 vezes. Na terceira vez que ele vai, no verso 8 do capítulo 3 de 1 Samuel, o texto diz que Eli, entendendo que era o Senhor, ele conhece, mas já não ouve mais. Tem gente que diz que conhece, mas não ouve mais. Tem gente que diz que conhece, mas não obedece mais. E ele entendendo que era o Senhor, estava desviado, mas sabia o caminho. Aleluia, Deus. Enterrou o talento, mas sabia o caminho. E ele disse: quando ele chamar, fala assim: ó, fala que o teu servo ouve. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
E quando o Senhor chamou, em 1 Samuel 3,10, ele disse: fala que o teu servo ouve. E Deus entregou a profecia para ele, que ia cortar o braço da casa de Eli, porque ele estava honrando mais os filhos dele do que a obra do Senhor e o templo, e que não haveria mais sacerdote diante dele, da casa de Eli. E numa batalha, Ofni e Finéias levaram a arca, que representava a presença do Senhor. A arca estava presente, mas Deus estava ausente, porque Deus não opera através de mão mentirosa. Deus só tem negócio quem tem negócio com ele. Através de mão mentirosa Deus não opera. É Samuel que vai ser usado para fazer a transição da teocracia para a monarquia. Teocracia é Deus regendo o povo através dos profetas e dos juízes. E aí ele vai ser usado para ungir a Saul e depois a Davi. Só que quando Saul faz o que não era reto nos olhos do Senhor, que nós dissemos aqui, começou bem e terminou mal, Deus disse: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, porque lá eu já tenho me provido de um rei. 1 Samuel 16:1 ele diz: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Que a gente só vê Deus amando as pessoas, querendo as pessoas, salvando as pessoas, mas agora está aqui Deus que não quer Saul. Cavou e enterrou o talento. Meu Deus, tu és poderoso. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele disse: é de paz a tua vida, porque aonde o profeta chega, Deus chega com ele. Aonde o profeta pisa, Deus pisa com ele. E o profeta de Deus, ele tem sempre uma mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Ele não enterra não o talento, ele tem que ter mensagem. Glória, 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 glória. Porque tem muita gente aí que tem nome, mas não tem mensagem. É verdade. Deus é poderoso, aleluia, Jesus. Os discípulos tinham nome, e o rapaz tinha pão e peixe. O discípulo tinha nome, mas quem tinha pão era o rapaz que não tinha nome. É melhor você ter mensagem e não ter nome, do que você ter nome e não ter mensagem. Grande é o teu poder, Jesus. Samuel chega, ele se depara com Eliabe, alto, bonito, forte, experimentado na guerra, porque hoje já aparece. Hoje já aparece. Por isso que quando alguém pergunta: ô pastor, você conhece fulano? Eu falo: não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Quando Samuel vê Eliabe, ele diz: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Só que em 1 Samuel 16:1, Deus falou para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Olha, enche o teu vaso de azeite e vem. O que ele está dizendo? Já vem cheio. Aleluia. Glória a Deus. Já vem É cheio. verdade. Lembra? Você não veio aqui para se encher, você veio aqui para transbordar. Aleluia! Glória a Deus! Hoje tem culto, aí Deus está falando: já vem cheio. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvado seja Deus, aleluia. Deus falou: enche o teu vaso de azeite e vem. Já vem cheio. Ele chega na casa, quando ele vê Eliabe, se Deus não intervém, ele ungia a pessoa errada. Isso é porque ele estava cheio. Se ele estivesse vazio, Aleluia! o que tem de gente vazia achando que está cheio, é melhor o púlpito vazio do que o vazio no púlpito. Homens que pensam que estão cheios de Deus, mas é Deus que está cheio deles. Se Deus não intervém, ele unge a pessoa errada. Imagina se ele estivesse vazio. Deus não opera através de mão mentirosa. Geazi, o moço de Eliseu, era um homem que tinha tudo para suceder, para granjear os talentos. O que ele fez? Ele cavou e enterrou o talento dele também. Porque Josué tinha Moisés, Eliseu tinha o Elias, Paulo tinha o Gamaliel, Pedro tinha o Jesus. Todos esses homens tinham um mentor. E Eliseu
era o mentor de Geazi. Ele tinha tudo para suceder. Assim como Elias sucedeu Eliseu, Geazi era para suceder. Eliseu sucedeu Elias e Geazi era um homem para suceder a Eliseu. Mas ele cavou e enterrou o talento. O coração dele não era reto. E Deus não opera através de mão mentirosa. Aleluia. Glória a Deus. Você vai perceber que Geazi ele só aparece quando tem rico na parada. Segundo Reis 4:7, na casa da viúva ele não aparece. Porque a Bíblia diz que a viúva era pobre. Não tinha o que oferecer para ele. Não tinha o que oferecer para ele. Aí ele não aparece. Mas na casa da sunamita que é rica, ele aparece. Só que quando segundo Reis 4:9 Eliseu passa, a mulher diz: ali vai um santo homem de Deus. Aí ela não diz: ali vai 2 santos homens de Deus, não. Diz: ali vai um santo homem de Deus. Aí ela falou para o marido dela: olha, esse homem que passa por nós, eu vejo que ele é um homem de Deus. Quando é que você tem passado? Será que alguém tem dito o quê? Qual é a nossa fama que está correndo por aí? Ali vai uma santa mulher de Deus? Ali vai um santo homem de Deus? É forte. Louvado seja. Ela falou para o seu marido: olha, esse homem é um homem de Deus. Vamos preparar para ele aqui, ó, uma cama, uma cadeira, um banco, uma mesa e um candelabro. Para ele ler a Bíblia. Percebeu? O texto diz que é uma cama, um banco, não são 2. Porque ela já viu que Geazi não prestava. Ela só acolheu o homem de Deus. Ela viu que ele não prestava. Tanto que quando o filho dela morre, ela vai de encontro ao profeta Eliseu. E as pessoas perguntam: vai tudo bem? O filho dela está morto. Mas ela diz: vai tudo bem. Não conta teu problema para todo mundo, não. Sai contando tuas lutas para todo mundo, não. Ela vai contar para o homem de Deus. Quando ela vê o Eliseu, ela se prostra. Aí Geazi quer tirar, porque ele não gosta de pobre. Ele não tem negócio com pobre. Ele quer tirar, porque ele não recebe a viúva, mas ele recebe o general. Ele corre atrás do general, que é endinheirado. Mas a viúva ele não quer. Eliseu disse: deixa. E ela disse: meu filho está morto. Eu disse para você não mentir para a tua serva. E ele diz: Geazi, vem aqui, pega meu bordão, leva, encosta no menino, e o menino vai reviver. Não saúda ninguém pelo caminho. A Bíblia diz que ele corre com o bordão. Chega lá, encosta no menino, o menino não revive. O problema era o bordão? O problema era quem carregava o bordão. Porque Deus não opera através de mão mentirosa. O bordão era de Eliseu, mas a mão era de Geazi. A mentalidade do Geazi é a mesma do Judas. Quando a mulher quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, o Judas falou: que desperdício. Quando Naamã quer pagar para Eliseu, Eliseu não recebe. Geazi falou: que desperdício. Eu vou correr atrás dele. Mente em nome do Senhor, mente para roubar a noiva do cordeiro. Ele não usa o nome de Deus. Tem muitos assim no nosso meio. Aí disse: vive o Senhor, que eu correrei atrás dele e vou arrancar dele alguma coisa. Eu vou tirar o dinheiro desse novo convertido. Aí ele corre. Chega lá e mente: olha, Eliseu mandou eu vir pegar, porque chegou 2 profetas. Só que ele leva o bônus e o ônus. Ele leva a prata, o ouro e a lepra. E quando ele chega, Eliseu diz: de onde você vem, Geazi? E ele disse: teu servo não foi alugar algum. Você precisa prestar conta para o teu líder. Você precisa prestar conta para o teu esposo. Você precisa prestar conta para a tua esposa. Aonde você foi, Geazi? Ele mente de novo. Não fui em lugar algum. Só que da mão de Naamã ele recebe a bênção. Da boca de Eliseu ele recebe a sentença. Ele fica leproso. Ele cavou e enterrou o talento. E que nós possamos granjear o talento, para que naquele grande dia o Senhor venha dizer assim para nós: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Glória a Deus.
Para que nós não venhamos escutar, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Né? Se você era crente e dizia ou não, eu nunca te conheci. Amém? Essa palavra que o Senhor nos mandou. Glória a Deus. Eu tenho um canal no YouTube, por isso que eu estou gravando. Se você escrever lá, Wellington Caetano de Holanda, tá minha foto, a foto da minha esposa. Essa mensagem vai subir para lá. Tem outras mensagens lá. Deus, aleluia. Você possa dar uma olhadinha lá, se inscrever. Vou pegar o contato aqui do varão também para estar passando. Da pastora eu tenho, para estar passando o link. E eu tenho aqui também, irmãos, uma Bíblia King James, ultra fina gigante, que é a versão que mais se aproxima dos originais. Amém? Então ela está custando R$70. Se alguém quiser, eu tenho mais um carro. Se não quiser, também fica na bênção. Né? Porque isso aqui às vezes a pessoa quer comprar e não tem tempo, não tem onde achar. Eu tenho aqui King James 1611, R$70. Amém? Assim eu quero agradecer a pastora Naí, agradecer a igreja e agradecer a Deus. E as palmas logo agradecem ao Senhor. Eu agradeço por boa palavra, que Deus abençoe. E é assim, foi coisa rica.